Antes que houvesse luz, quando o Senhor Deus disse: haja luz, e ele também disse: haja isto, haja aquilo, mas antes da própria criação, já houve a cruz. Antes que o Senhor Deus tivesse dito haja luz, já estava previsto a cruz. Sem cruz, sem novo nascimento. E sem novo nascimento, o Senhor Jesus Cristo disse: não pode ver o reino de Deus. Se uma pessoa não experimentar a cruz, ele não tem reconciliação com Deus. Porque Deus, o Pai, resolveu reconciliar os inimigos de Deus, e eu e você estamos incluídos. Porque em Colossenses 1:21 ele diz que nós éramos inimigos de Deus pelas nossas obras malignas. Deus já tinha dito cruz. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, a cruz. Mas também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele abrange ainda mais. Conhecido com efeito o sangue de Jesus, versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Antes de toda a criação, já houve cruz. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava em Deus, ou com Deus, e o Verbo, que é o Logos, estava, e o Logos, que estava em Deus e com Deus, o Logos se fez carne. Manjedoura. Mas a obra do Pai Celestial, a missão do Filho, realizando o propósito eterno do coração do seu Pai, em benefício de todo pecador perdido, não se deu na manjedoura. Ele iniciou no céu. E eles, o Filho, Deus, o Filho, se fez carne. E ele habitou entre nós. Por quê? Porque o Filho foi gerado no ventre da maravilhosa Maria. E ela aceitou a posição quando o anjo disse que ela seria mãe de um ente santo, lá em Lucas 1. Em Mateus 1. Ela creu
E ela disse, Maria disse, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E ali manifestou a encarnação de um Deus que é eterno. O Filho eterno, que estava no Pai, que também é eterno. E pelo Espírito Santo ele foi gerado no ventre de uma mulher limitada, humana, que fazia parte da humanidade perdida, mas Deus, o Pai, achou graça naquela mulher. O Deus é único, eterno, em 3 pessoas. A pessoa do Filho foi encarnado. Para quê? Tornou homem. Foi chamado Filho do Homem, como também ele foi chamado o Emanuel, o Deus conosco, identificando com nosso estado de perdição, o nosso estado de condenação, porque nós nascemos com a natureza o pecado, portanto, destituídos da glória de Deus. Mas o Deus glorioso, eterno, soberano, misericordioso, gracioso, longânimo, Deus de amor, mas também é um Deus que é justiça para o perdido. Mas ele se fez, na pessoa do Filho, justiça para justificar o pecador condenado. De maneira alguma, esse pecador poderia ser justificado pelos seus próprios atos, quer sejam atos aceitáveis como bons, ou atos que não são aceitáveis, considerados maus. Agora, qual é a visão de Deus a respeito desses atos? Ele considera bom, considera mal. Mas os homens querem tomar o lugar de Deus e achar que os seus atos, esses são aprovados por Deus, esses não são aprovados por Deus. A palavra de Deus já revela o que são aprovados e o que são reprovados. Mas ele se fez carne. Ele habitou entre nós. No livro de João, Evangelho de João, é tão glorioso. A luz veio às trevas, manifestou nas trevas. Em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. A vida estava no Senhor Jesus Cristo, no Verbo eterno, no Logos, no Verbo eterno. A luz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Você acha que você pode transmitir a luz de Cristo se você permanecer nas trevas? Por você mesmo, você quer transmitir a luz? Nós somos lua. A luz é o sol. Se o sol não transmitir a sua luz na lua, e a lua manifestar o que o sol é, ela continuará trevas. Se em minha vida e a sua vida não tiver o Senhor Jesus Cristo, não importa a denominação alguma, o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ser luz no meio das trevas. Porque este mundo jaz no maligno. O mundo jaz em trevas. Mas o Senhor Jesus, aleluia, se manifestou no meio das trevas
por amor a mim e a você. E versículo 5 ele diz: e a luz, que é Cristo, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra o Senhor Jesus Cristo. Você possui a luz. Portanto, a vida do Senhor Jesus Cristo, o Logos de Deus, o Verbo eterno. Como uma pessoa pode ter o Verbo eterno no seu interior? Como? Se ele é trevas. É só ele nascendo de novo no corpo de Cristo na cruz. Cristo nos atraiu-os das trevas, o seu corpo lá na cruz. Nos crucificou, destruiu no meu e no seu interior as trevas do pecado, da miséria espiritual, da insatisfação. Pode ter tanto, mas é infeliz. Conseguir tanto, mas não se realiza. Porque a realização de uma pessoa é quando ela não mais vive, mas Cristo vive nela. E é de graça, é crer. E o Senhor Jesus, ele se fez carne. Ele só desceu. Olha que coisa preciosa é Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Tende em vós, versículo 5, tende em vós o mesmo desprendimento, a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, como sempre foi Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Significa que ele não quis ser Deus, ele não sendo, ele sempre foi Deus, eterno. Mesmo na sua encarnação, ele sempre foi Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Antes, a si mesmo, ele não se colocou no lugar onde não tinha direito. Ele sempre foi Deus, o eterno. E antes, a si mesmo se esvaziou. Olha a encarnação do Senhor Jesus, para que ele se revelasse aqui e nós o víssemos, pudéssemos vê-lo. E ele é a manifestação daquilo que Deus é. Ninguém jamais viu a Deus, mas nós podemos vê-lo através do Senhor Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, nos ajuda aqui a entender, ele diz, ninguém jamais viu a Deus em João 1,13. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o Senhor Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Na encarnação, ele mostra para mim e para você, humano, ele feito humano, para mostrar para nós o coração aberto, amoroso, gracioso do seu Pai. O Senhor Jesus Cristo é a expressão exata daquilo que Deus é. E ele se limita e deixa, e ele abaixa, ele baixa, ele cai, ele baixa, ele desce. Essa é a palavra que eu estava buscando. Ele desce das profundezas
do pecado, sem que ele tivesse cometido pecado nenhum, mas para identificar com o pecador, eu e você. Eu não entendo. Eu não entendo um negócio desse. Esse Deus desceu até mim, me alcançou, me atraiu lá no corpo dele na cruz, me crucificou, mudou a história da minha eternidade. Não foi lá na manjedoura. Na manjedoura teve o caminho da manjedoura, da importância gloriosa de ter nascido da Virgem Maria. Mas ele completou a obra do Senhor Deus Pai lá na cruz. Quando o Senhor Jesus, que se humilhou, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Está no versículo 8. Tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E nós somos tão desobedientes, incrédulos, indiferentes. E ele nos aceitou, mesmo sendo quem somos. Para quê? Para nos tornar filhos de Deus, para nos fazer cidadãos do céu. Lá na manjedoura, o Senhor Jesus se manifestou no mundo dos homens, para que através da sua cruz, ele nos atraindo para nos fazer participantes do reino de Deus. Antes que Deus, o Senhor Deus, tivesse dito, haja luz, ele disse, haja cruz. Para quê? Tanta coisa que eu não compreendo, mas creio, porque está escrito. E percebemos no nosso viver a ação, a frutificação do Cristo de Deus, pela sua cruz, pela sua ressurreição, porque ele nos fez participantes da sua morte, mas também nos fez participante da sua ressurreição. Esse é o Natal da ressurreição, onde na ressurreição nós fomos ressuscitados, selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa vida eterna, predestinados, e também selados como filhos de Deus, fazendo parte da família de Deus, caminhando para o céu, sendo hoje guardados e transformados à imagem do Filho, e nós respondendo em obediência e santidade, e filhos que amam o seu Pai de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua força. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se deu em nosso favor. Ele se humilhou para levar os orgulhosos, arrogantes, metidos à besta, como eu e você, naquela cruz, para mudar a nossa história. Louvado seja o Senhor. Faça seu comentário. É importante para mim, me edifica.